Palavra de Deus para nós esta noite. Percebam como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina de maneira tão pedagógica. E assim também seremos a partir da reflexão que nos é posta, de maneira pedagógica, levar a palavra de Deus às outras pessoas que não puderam estar conosco. Algumas até gostaríamos que elas estivessem. Outras desejaram não estar conosco. Alguns ao longe nos acompanham através dos meios de comunicação. E nós estamos. O que da vida faremos e o que daqui levaremos? É essa reflexão que vai ser conduzida esta noite. Isso, inicialmente, as pessoas acorrem a Ele, vão ao seu encontro. Assim também fez cada um de nós, eu e você. Viemos ao encontro de nosso Senhor, para participando da Sagrada Eucaristia e da Sagrada Liturgia desta noite, poder perceber qual a mensagem de nosso Senhor na festa religiosa deste ano, que nos traz uma reflexão muito interessante. Vivenciar a alegria do Evangelho. Evangelii Gaudium. Propósito do Papa Francisco para todos os cristãos do mundo inteiro celebrar o Evangelho com alegria. E é isso que nós precisamos. Geralmente, se dar ênfase naquilo que se celebra bem. Geralmente, através do nosso testemunho, do nosso sorriso, nós conseguimos convencer as pessoas de que estamos fazendo algo que nos realiza. Não tem nada pior do que cristão tristonho. Não tem nada pior do que alguém que vive remoendo as suas próprias angústias, remoendo as suas tristezas. Tem algo pior do que você conviver com uma pessoa que só reclama da vida, que vive de dizer simplesmente: nada é bom, nada se constrói, nada se faz. Você já parou para pensar se você tem sido um cristão assim? Só reclama e nada faz. Ou ainda, do pouco que faz, está achando que já fez muito. Essas duas situações, elas vão minando a nossa igreja, a nossa missionários, exatamente porque nós, eu e você, e aqui o padre se coloca nessa questão, porque todos nós podemos agir dessa maneira. Reclamar porque fazemos não é feito. Eu queria que esta noite você pudesse entender uma coisa. Cristão autêntico é aquele que, conhecendo a sua fé, dá testemunho através de atitudes, e as suas palavras apenas condensam os atos que você coloca em prática todos os dias. E é por isso mesmo, meu povo, que a alegria do Evangelho nada mais é do que a proclamação com a própria vida daquilo que nosso Senhor nos pede. E hoje, vamos refletir sobre as dificuldades que nós encontramos, os desafios de ser cristão na sociedade contemporânea. Porém, para compreender a sociedade contemporânea, é necessário entender que a vida, ela passa por um ciclo, e a história não é de... Para poder compreender a sociedade, nós vamos ter uma pequena... de compreender o todo. Sociedade medieval, sociedade moderna e sociedade contemporânea. 3 períodos da história muito fortes. A primeira, ainda marcada por um Deus que era atuante, e não que Deus deixou de ser atuante. Mas a primeira tinha Deus como centro, o que nós chamamos de teocentrismo. Deus é o centro de tudo. Depois, um grupo de estudiosos
pensadores, começaram a entender que Deus não deveria estar no centro de tudo. O ser pensante. Existia um filósofo chamado Descartes, ele vai dizer o seguinte: penso, logo existo. A existência do ser, o agir do homem é determinado por pensar. E pelo fato de pensar, Deus não precisa atuar na vida do ser humano. E é aqui que começamos a compreender onde é que nós estamos de fato situados. Se hoje nós somos marcados por uma sociedade desacreditada, nós somos marcados por uma sociedade de tantas pregações infrutíferas, de tantas informações que não condizem com a verdade, é porque um dia alguém ousou colocar o homem no centro de tudo, deixando Deus de lado. Iniciamos, portanto, essa reflexão lá na sociedade moderna, ou no início dela. O homem querendo ser o centro de tudo e buscando consigo a verdade. Quando o próprio Jesus já dizia, bem antes disso, se conheceres a verdade vos libertará. Acontece que o homem buscava o conhecimento, tendendo ou buscando compreender o todo. E aqui está a nossa ganância e o nosso egoísmo humano. Queremos conquistar o todo e esquecemos de dar lugar a Deus para a nossa vida. A sociedade contemporânea é fruto disso. Fruto de homens e mulheres que, vivendo o seu egoísmo, vivendo a ganância, vivendo em uma sociedade marcada pelo si e somente para si, deixou de reconhecer Deus. E vejam só, tantos anos, a sociedade continua. Aquelas decisões que foram tomadas há tanto tempo atrás. Repito, meu povo, quando nós deixamos de colocar Deus no centro da nossa história, nós tendemos a correr para um desequilíbrio, um desajustamento, uma desarmonia, uma falta de sentido. Qual é o grande mal da sociedade contemporânea? Dizem os estudiosos, a depressão. E dizem outros que já existem uma série de enfermidades que são acometidas a partir da depressão. A depressão nada mais é do que a falta de sentido. Por isso que existem tantas enfermidades já geradas por ela. Exatamente pela falta de sentido que damos à vida que temos. E aqui está, meu povo, uma segunda situação que nós devemos refletir. A primeira é quando nós deixamos de colocar Deus como centro da nossa história. A segunda é quando deixamos de dar sentido à nossa história. Queremos fugir de Deus, mas percebemos que Ele nada ficará. Existe um autor chamado Bauman, um estudioso, e ele vai dizer o seguinte: a sociedade hoje, ela deixou de viver o sólido para viver o líquido. Por isso que as informações, elas não são mais fixas, elas fluem sobre as nossas mãos. Hoje existe uma certeza, amanhã pela manhã a informação já vai ser outra. Hoje existem valores que amanhã já serão desvalores. Ao que dizer, por exemplo, tantas e tantas pessoas aqui há mais de 50 anos que costumam repetir com certeza a seguinte frase: no meu tempo não era assim. Quantos dos jovens já ouviram essa frase? Quantos de vocês que aqui estão já falaram, no meu tempo não era assim? Claro que não. Se a sociedade era outra, no seu tempo não podia ser assim. Mas o que está por trás dessa frase, meu povo? Existem uma série de ideologias que são colocadas na sociedade e que vão passando despercebidas como verdades. E vocês bem sabem, uma mentira que é contada muitas vezes torna-se-á uma grande verdade. E assim
que acontece, inclusive, dentro da própria igreja. A igreja sempre teve uma orientação. A igreja sempre foi pautada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que nós, eu e você, às vezes influenciado por uma sociedade que determina sobre nós uma maneira de agir, queremos nos comportar de maneira diferente. Ao que dizer, por exemplo, as tantas pessoas que acham que quando o padre leva a sério o sacramento que é celebrado, acham que isso é besteira do padre. O padre está inventando isso agora. Quando o Código de Direito Canônico, por exemplo, é de 1983, 36 anos atrás, e nós pensamos que é uma coisa que estão inventando agora. Quando nós vivenciamos, por exemplo, o Concílio Vaticano II, há mais de 50 anos atrás, e que ainda hoje nós não soubemos colocar em prática os documentos da igreja. E entendam, meu povo, tudo isso que o padre está falando é só catequese simples que nós deveríamos saber. Simples. A história nos mostra o quanto que nós precisamos evoluir na nossa maneira de ser cristão. A história nos mostra, meu povo, o quanto que nós precisamos ter a fé, apreciar bem. O que aconteceu com nós, ou conosco? Quando o padre diz nós, eu e você, porque o padre não quer ser excluir da realidade também, não. A nossa catequese foi muito mal feita, mal elaborada. Basta ver, por exemplo, nós ainda hoje queremos ter uma sociedade ou uma catequese de índios, do qual a informação é dada, o menino decora. Depois de decorar, dá um retorno dizendo, agora eu aprendi. Não é aprendizado, é vivência. Por isso que às vezes é despercebido, meu povo, porque, por exemplo, você vem para a missa, escuta o padre, alguns balançam a cabeça, concordando com a última frase que o padre disse, mas a partir do momento que o padre disser mais de 5 frases, a primeira frase já foi esquecida. Porque nós deixamos de dar sentido àquilo que nós fazemos. Nós fazemos tudo tão rápido. A verdade nos mostra também que tem que ser tudo tão rápido. As informações chegam a nós de maneira tão rápida, tão absurda, que nós não nos damos o direito de construir uma verdade. Você já parou para pensar quais as verdades que você traz consigo? Você já parou para pensar? Você cristão, católico, que está participando da Santa Missa, a você que nos acompanha através da página do Facebook, a você que nos acompanha através da rádio, você já parou para pensar? Onde é que a minha fé se sustenta? Os desafios da sociedade contemporânea é tentar colocar em prática o Evangelho em uma sociedade marcada por tantos desafios, sejam eles tecnológicos, econômicos, políticos, religiosos, e tentar colocar em prática a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi um grande desafio colocar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade. Sempre. Não é só hoje, não. Padre, mas hoje tudo está mais difícil. Nós afirmamos isso porque moramos hoje. Porque há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 300 anos atrás, é claro que a sociedade sofria uns desafios semelhantes. Como nós hoje vivemos a tecnologia, nós temos que falar da tecnologia. Como nós vivemos hoje a série de informações falseadas, aquilo que deu-se o nome de fake news, notícias falseadas, informações falsas, nós infelizmente estamos deixando isso também passar dentro da igreja. Quando, por exemplo, você sair daqui da Santa Missa de hoje, e passa para as pessoas uma informação que não correspondeu àquilo que o padre disse, você está sendo um agente de uma informação falseada. Palavra de Deus de hoje. Aliás, acolhe, perdão. Depois, Jesus faz uma indagação. Toda indagação, ela busca uma resposta. A sociedade contemporânea, ela busca respostas prontas. Deixou de interrogar, questionar, buscar. Por que que
A sociedade vive tão sem ou em busca de sentido porque deixou de questionar. E quando nós não questionamos a nossa fé, nós não damos sentido a ela. Tomé fez isso. E é ridicularizado por tantas pessoas, quando na verdade é o comportamento de cada um de nós. Se eu não colocar o dedo na ferida, se eu não ver, eu não acredito. Quantos de nós já passamos por isso, meu povo? Na enfermidade de um familiar, em alguém que você muito amava e de repente contrariou a sua fé, em alguém que você depositou confiança e de repente essa pessoa foi contrária àquilo que você depositou sobre ela. Quantas vezes negamos a existência de um Deus que nos ama, simplesmente por não fazer o que tanto queremos? Por isso, é preciso entender, meu povo, que eu e você, numa sociedade de tantas informações, precisamos nos sustentar em uma verdade. Repito a frase que eu dizia agora há pouco. Se conheceres a verdade vos libertará. Quem de nós conhece a mensagem do Evangelho? Quem de nós saboreia a mensagem do Evangelho? Quem de nós age semelhante à pedagogia de Jesus? Hoje viemos para receber, mas nosso Senhor no Evangelho de hoje vai dizer o seguinte: vocês receberam? O que foi que vocês receberam? Diz a palavra de Deus: alguns pães, alguns peixes. Tudo bem, agora são vocês que irão ser multiplicadores. Pergunto a você: você veio para a missa, está bem sentado, outros de pé, mas qual é a informação que você vai levar para a sua casa? O que é que de fato você vai levar para a sua casa hoje como experiência da Santa Missa? Não é um sentimentalismo fajudo. Não é simplesmente uma experiência emocional. Mas qual a experiência de Deus que você vai estar fazendo nessa missa que você pode levar para as pessoas? Qual a informação que você tem levado para a sua casa ao terminar a missa que você participa? Pensar. As pessoas deixam de vir à missa pela falta de testemunho que nós damos a elas? O padre vai citar um pequeno exemplo. Certa feita, estava eu conversando com um amigo, e lá na minha paróquia de origem, existe toda segunda-feira a adoração ao Santíssimo Sacramento que arrebanha todas as pessoas da cidade. Esse dia estava eu conversando na calçada, e iam passando duas senhorinhas, estavam vindo da adoração, e as senhorinhas diziam uma para a outra: mulher, hoje foi tão bom. E a outra dizia: ah, que coisa boa, senti tanta presença, manifestando essa alegria através da conversa delas. E foi tão bonito porque aquela pessoa que estava conversando comigo disse assim: interessante, toda segunda tem esse movimento, e eu nunca me dei conta que poderia proporcionar grande alegria dessa forma. Tomei uma decisão. Próxima segunda-feira, eu vou ver se é desse jeito aí que essas mulheres estão dizendo. Bonito isso? Através do testemunho daquelas mulheres, ele sentiu-se empolgado para poder participar na segunda seguinte. Pergunto a mim e a você: você tem empolgado as pessoas que convivem com você para participar da Santa Missa? As pessoas que convivem com você, elas têm sentido empolgação pelo anúncio do Evangelho? As pessoas que convivem conosco, elas sentem também um ardor, um desejo de seguir o mesmo Cristo que você segue? Ou nós estamos aqui por mera conveniência, a tal ponto de não testemunharmos para as pessoas que convivemos o Cristo que nós dizemos amar? Meu povo, está na hora de nós, cristãos, nos erguermos e poder dizer: Senhor, queremos fazer a Tua vontade. Viver a alegria do Evangelho em uma sociedade contemporânea marcada por tantos desafios, nada mais é do que testemunhar semelhante ao Cristo e semelhante aos seus discípulos. Não foi fácil e não será nunca anunciar a mensagem de amor em uma sociedade tão cheia de desafetos. Não foi fácil e não será nunca
evangelizar, anunciar a boa nova a uma sociedade do líquido, da informação que passa pelas mãos. Porque a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é sólida e ela precisa de um tempo para poder se estabilizar em nossa vida. E talvez o nosso erro cristão seja esse: preciso de Deus, pois que Ele faça aquilo que eu estou necessitando agora. Preciso de Deus, pois que Ele venha em meu auxílio agora. Preciso de Deus, pois que Ele faça a minha vontade agora. Esquecemos que quando Deus agir assim, Ele deixará de ser onipotente. Porque seguindo a vontade de alguém, deixará de exercer poder. Esquecemos também, meu povo, que Deus, sendo um agente de nós, de acordo com os nossos anseios, será mero coadjuvante. E Deus deve ser constantemente protagonista da salvação em nossa vida. Caberá a mim e a você buscá-lo. A salvação está para todos. Infelizmente, nem sempre nós queremos permanecer com a salvação. Infelizmente. E quando o Padre diz isso, talvez pareça ousado para você ouvir que Deus, salvando a todos, nós não queremos permanecer na salvação. Sabe por que pensamos assim? Porque estamos condicionados ao supérfluo, às informações vazias, aos momentos e não à vivência. A nossa fé, ela precisa de tempo para poder ser assumida. A amizade não é assim? A amizade, ela não demora tempo demasiado. Ela não envolve entrega constante para que ela possa de fato se definir, se concretizar. A nossa amizade com Deus, ela não pode se firmar somente no momento da necessidade, mas ela deve ser concretizada. Formar gente demanda tempo. Ter espiritualidade também demanda tempo. A nossa amizade com Deus demanda tempo. Por isso, quero propor a você esta noite: deixe Deus tocar o teu coração. Deixa que o bom Deus possa vir em si e que você possa entender que Ele deseja uma renovação das nossas vidas. Tantos desafios que nós temos, mas nós podemos começar no hoje. Primeiro, a renovar a nossa amizade com Deus. A permanecer na amizade com Deus. Terceiro, levar o Deus que nos ama às pessoas que não se sentem amadas. Palavra de Deus para nós. O povo veio, a cura aconteceu. O povo veio, Jesus os alimentou. O povo veio e Jesus ensinou que quando nós exercemos a pedagogia do encontro e a pedagogia de dar-se ao outro, de compartilhar aquilo que somos e que temos, a sociedade, ela é construída sob o prisma de uma conversão constante. Você quer uma sociedade mais justa e mais equilibrada? Comece por você. Você quer uma sociedade mais santa? Comece por você. Você quer uma sociedade onde o povo possa se dizer cristão de fato? Comece por você. O paganismo muitas vezes começa dentro da própria igreja, quando nós não aceitamos a vontade de Deus e queremos fazer a nossa própria vontade. Voltando da cisão entre Deus como centro e o homem como centro. Quando nós nos colocamos como centro da nossa própria existência, nós deixamos de dar ao bom Deus aquilo que Ele realmente merece. Deus salva a mim e a você. É preciso que façamos a nossa parte. A sociedade pode estar difícil.
Os problemas podem ser tantos, mas eu e você sempre conseguiremos suportar. Deus não nos daria uma cruz maior do que aquela que nós podemos suportar. Muitos autores repetem esta frase. Mas sabe o que é bom disso tudo? É saber que isso é uma verdade. Saber que nosso Senhor confia tanto em mim e em você, que mesmo diante das nossas limitações, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, Deus ainda assim insiste em contar comigo e com você. Deseja que a tua família seja renovada? Seja você a renovação da sua família. Deseja ver a tua família santificada? Seja você a exercer a santidade dentro da tua casa. Deseja que os desafios sejam superados? Seja você a superação necessária dentro desta igreja. Essa igreja precisa de você. Viva a alegria do Evangelho. Muitos, eles nunca serão maiores do que a graça de Deus que nos sustenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.